Dizem que o tempo apaga tudo, mas eu aprendi que ele só faz amadurecer o veneno certo. O meu começou a fermentar naquela noite de Natal, quando minha própria nora me fez engolir a vergonha junto com o arroz com passas. Nunca vou esquecer o som da risadinha dela, fina e debochada, ecoando entre as luzes piscando na varanda. Essa ceia tá com cheiro de mofo, ela disse. E eu, com as mãos trêmulas e o coração latejando, só respondi que podia se servir à vontade. Sorri por fora, mas por dentro jurei que aquele seria o último Natal que eu passaria sendo tratada como empregada dentro da minha própria casa. Você já engoliu tanta humilhação que sentiu o gosto da raiva subindo pela garganta, quente, pesado, impossível de digerir? Pois foi assim que começou a minha história. Naquela noite, enquanto recolhia os pratos sujos e ouvia as gargalhadas vindo da sala, eu decidi. Ia esperar o tempo certo, o mês certo, o momento perfeito. E quando chegasse, o troco ia vir do jeitinho que ela merecia, embrulhado em silêncio e servido com um sorriso doce. Olá, se você chegou até aqui, é porque talvez em algum momento da sua vida já tenha sentido o gosto amargo da injustiça e sonhou, nem que fosse por um segundo, com o dia em que a balança finalmente pendesse para o seu lado. Histórias como a minha não nascem da maldade, mas da necessidade de se reerguer. Se você entende o poder que uma boa história tem de nos curar e nos dar força, peço que se inscreva no canal. Acredite, a jornada que vamos começar agora é a prova de que a paciência é a mais elegante das armas. Agora, me dê a sua mão e venha comigo. O ar na sala de jantar da casa do meu filho, Ricardo, estava denso, pesado como massa de pão que não cresceu. Era seu aniversário de 45 anos, e a casa estava cheia. Pessoas riam, conversavam, mas seus olhos, os olhos de todos eles dançavam nervosamente entre mim e a minha nora, Patrícia. Eu estava sentada numa poltrona no canto da sala, um bibelô antigo que todos preferem ignorar, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Minhas mãos, enrugadas por décadas de trabalho, descansavam no meu colo, tranquilas. Eu não precisava fazer nada. O trabalho sujo já estava feito. Patrícia era o oposto da minha calma. Ela se movia pela sala como um animal enjaulado, o sorriso forçado repuxando os cantos de sua boca perfeitamente maquiada. Seus olhos, de um castanho que um dia achei expressivo, agora eram duas fendas duras e brilhantes de raiva contida. A cada parabéns que recebia, a cada abraço que era forçada a dar, eu via um pequeno tremor percorrer seu corpo. Ela me fuzilava com um olhar por cima dos ombros dos convidados, e eu apenas a encarava de volta, com a serenidade de quem sabe que a tempestade já passou, e tudo o que resta é avaliar os estragos. O estrago, no caso dela, era monumental. Sua vida, a persona que ela construiu com tanto esmero naquela nossa pequena Itapetininga, havia se desmanchado como castelo de areia na maré alta. Tudo por causa de uma única fotografia, uma simples foto, postada por uma velhinha que até ontem ela acreditava ser inofensiva. O momento do bolo chegou. Ricardo, meu filho, meu menino, com seus cabelos já grisalhos nas têmporas, tentava manter a normalidade. Ele me olhou, um pedido mudo de desculpas e confusão em seu rosto. Eu apenas assenti, um gesto mínimo para que ele seguisse com a festa. Patrícia se posicionou ao lado dele, a esposa troféu, mas o brilho do troféu estava fosco, arranhado. Quando as luzes se apagaram e as velas do bolo iluminaram seu rosto, a máscara de Patrícia finalmente caiu. Na penumbra, vi uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha, deixando um rastro na base impecável. Ninguém mais pareceu notar, absortos no parabéns a você, mas eu vi, e não senti pena, não senti alegria. Senti apenas o silêncio. O silêncio que se instala depois que uma dívida antiga é finalmente paga. A dívida dela comigo havia sido contraída 6 meses antes, numa noite de Natal que cheirava a peru assado, canela e uma humilhação tão profunda que quase me partiu ao meio. Naquela noite, enquanto eu servia a todos com um sorriso que não alcançava meus olhos, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não gritaria, não choraria na frente deles, não faria um escândalo. Eu faria algo muito pior. Eu esperaria. E no momento certo, eu não destruiria a vida dela. Eu apenas a revelaria. E às vezes, a verdade é a arma mais devastadora de todas. Quando as luzes se acenderam, o sorriso dela voltou,
frágil como uma casca de ovo. Os aplausos ecoaram pela sala. E eu, Sebastiana Nunes de Araújo, a velha Tiana, permaneci no meu canto, observando. A vingança, afinal, não é um prato que se come quente. É como um bolo de fubá bem feito. Precisa de tempo para crescer, assar lentamente e, no final, é servido para que todos possam ver e provar. E o gosto, meus amigos? O gosto é inesquecível. Para entender o sabor da minha vingança, é preciso primeiro conhecer a cozinheira. Meu nome é Sebastiana, mas a vida me fez Tiana. Nasci e me criei aqui mesmo, em Itapetininga, numa época em que o cheiro da terra molhada era o nosso perfume mais caro e o horizonte era a única promessa de futuro. Tenho 74 anos, e cada ruga no meu rosto é uma página de um livro que poucos se deram ao trabalho de ler. Fui casada por 52 anos com Antônio, um homem que a terra levou cedo demais. Antônio era um homem de poucas palavras e mãos grossas do trabalho na roça. Ele não sabia dizer eu te amo, mas me trazia a primeira flor de ipê que desabrochava no quintal. Ele não me elogiava, mas construiu com as próprias mãos a cozinha onde eu passei a maior parte da minha vida, com uma janela grande que dava para o meu jardim, para você ver a vida lá fora enquanto faz a vida aqui dentro, ele disse uma vez, a única frase poética que o ouvi pronunciar. Ficar viúva aos 66 anos foi como reaprender a andar. A casa, antes preenchida pelo seu silêncio confortável, ficou vazia de um jeito barulhento. O lado dele da cama parecia um abismo gelado. Foi nessa época que me apeguei ainda mais aos meus filhos, Ricardo e Lúcia. Lúcia se casou e foi morar em Campinas. Me deu 2 netos que são a luz dos meus dias, mas a distância é uma ladra de abraços. Ricardo ficou. Meu menino, o mais novo, sempre foi mais apegado a mim. Ele é um homem bom, de coração mole, talvez mole demais. Um reflexo do pai na honestidade, mas com a minha sensibilidade. Minha vida nunca foi de luxos. Criei meus filhos lavando e passando roupa para as madames da cidade. Minhas mãos conhecem o cheiro de anil e o calor do ferro como ninguém. Mais tarde, quando as costas começaram a doer, descobri meu dom para os bolos. Comecei a vender bolo de fubá, de cenoura, de laranja. A fama se espalhou. O bolo da Dona Tiana virou quase uma instituição em Itapetininga. Cada bolo que eu fazia carregava um pouco da minha história, do meu suor, do meu amor. Era o meu sustento, mas também era a minha arte. Moro na mesma casa que Antônio construiu, no bairro do centro. É uma casa simples, de tijolinho à vista, com um portão de ferro que range quando abre. Meu maior orgulho é o meu jardim. Tenho samambaias, orquídeas, um pé de jabuticaba que plantei quando Ricardo nasceu e uma horta com todos os temperos que se pode imaginar. É o meu refúgio, o lugar onde converso com minhas saudades e planto minhas esperanças. Eu sou essa mulher, uma mulher do interior, que aprendeu que a vida é feita de ciclos, como a terra. Há tempo de plantar, tempo de cuidar e tempo de colher. Nunca fui de briga, de confusão. Aprendi com a minha mãe a engolir sapos para não criar caso, a baixar a cabeça para manter a paz. Por muitos anos, acreditei que isso era sabedoria, humildade, mas a vida, mesmo aos 74 anos, ainda nos ensina lições. E a maior lição que Patrícia me ensinou foi que existe uma diferença muito grande entre ser humilde e ser humilhada. E eu, Sebastiana Nunes de Araújo, nunca mais seria a segunda opção. Eu apenas não sabia disso ainda. A semente da revolta precisava de um terreno bem adubado pela dor para começar a germinar. E o adubo estava prestes a ser despejado, com fartura, na minha ceia de Natal. Lembro-me do dia em que Ricardo trouxe Patrícia para me conhecer como se fosse ontem. Era um domingo de sol forte, daqueles que fazem o asfalto derreter. Eu tinha preparado um almoço caprichado, frango assado com batatas, maionese e meu famoso arroz com brócolis. A casa estava com aquele cheirinho de comida de mãe que abraça a gente. Quando a campainha tocou, meu coração deu um pulo de ansiedade. Ricardo entrou sorrindo, o rosto iluminado de um jeito que eu não via há muito tempo. E atrás dele, ela, Patrícia. Ela era como uma figura de revista que tivesse se perdido e parado na minha sala simples. Alta, magra, com cabelos lisos e loiros que pareciam escorrer pelos ombros. Usava um vestido branco, impecável, e sandálias de salto que faziam um barulho decidido no meu piso de cerâmica. O sorriso dela era largo,
os dentes brancos como porcelana, mas não chegava aos olhos. Os olhos dela, esses eram calculistas. Eles escanearam minha sala em segundos, notando a estante de madeira escura, o sofá de capa florida, o retrato antigo dos meus pais na parede. Vi um lampejo de... Não era desprezo, ainda não. Era uma espécie de avaliação, como quem cataloga um objeto num antiquário. Mãe, essa é a Patrícia, Ricardo disse com a voz cheia de orgulho. É um prazer finalmente conhecê-la, dona Sebastiana, ela disse estendendo a mão. A mão dela era macia, as unhas longas e pintadas de um vermelho vibrante. A minha, em contraste, era áspera, com a terra do jardim ainda debaixo de algumas unhas, apesar de eu ter esfregado com uma escovinha. O aperto de mão foi rápido, quase inexistente. Durante o almoço, ela falou muito. Contou que era de Sorocaba, que trabalhava como consultora de imagem e negócios, ajudando pequenas empresas a se modernizarem. Usava palavras que eu nunca tinha ouvido, como branding, networking, mindset. Ricardo a olhava com admiração, embevecido. Eu apenas ouvia, tentando encontrar a mulher por trás daquele vocabulário impressionante. Ela elogiou minha comida, mas de um jeito que me soou estranho. Nossa, que delícia! Uma comida tão autêntica, tão caseira. A palavra caseira saiu da boca dela como se fosse sinônimo de antiquada. Ela mal tocou na maionese, alegando ser muito pesada, e dispensou a sobremesa, um pudim de leite condensado que era a especialidade da casa, dizendo que estava evitando açúcar. Notei os pequenos detalhes, a forma como ela ajeitava o guardanapo de pano no colo, como se estivesse com medo de se sujar. O jeito que olhou para o meu conjunto de copos de vidro grosso, provavelmente acostumada com taças de cristal. E o principal, a maneira como ela falava com Ricardo, quase como uma professora corrigindo um aluno. Não, meu amor, não se diz assim. Ou, Ricardo, querido, seus talheres estão do lado errado. Ele ria, sem graça, e a obedecia. Quando foram embora, Ricardo me abraçou forte. E então, mãe, o que achou? Ela não é incrível? Eu forcei um sorriso. Ela é muito bonita, meu filho, e parece muito inteligente. Não tive coragem de dizer o que realmente senti, que por trás daquela fachada de sucesso e modernidade, eu vi uma frieza, um cálculo. Senti que ela não olhava para o meu filho com amor, mas como um projeto. Um homem bom, honesto, de família tradicional, que ela poderia moldar à sua imagem e semelhança. E eu, a mãe caseira, com minhas mãos sujas de terra e meu cheiro de bolo de fubá, eu era uma peça antiga que não combinava com a decoração nova que ela pretendia instalar na vida do meu filho. Naquele primeiro dia, eu tive um mau pressentimento, uma intuição de mãe, que raramente falha. Mas eu o amava demais para estragar sua felicidade. Então, enterrei aquela sensação no fundo do peito, ao lado das minhas outras saudades e preocupações. Mal sabia eu que aquela sementinha de desconfiança, regada ao longo dos anos por pequenas gotas de desprezo, um dia se tornaria uma árvore frondosa e amarga, pronta para dar os frutos que Patrícia tanto merecia. O noivado foi rápido. E o casamento? Inevitável. Ricardo estava nas nuvens. E eu me esforçava para compartilhar de sua alegria. Mas a cada passo, a presença de Patrícia se tornava mais sufocante. O planejamento do casamento foi o primeiro grande campo de batalha. Uma guerra silenciosa onde eu fui derrotada em todas as frentes. Eu sonhava com uma cerimônia simples na nossa paróquia. A mesma onde fui batizada, crismada e casada. Uma festa no salão comunitário, com comida farta, música animada e toda a nossa gente reunida. Patrícia, no entanto, tinha outros planos. Planos que não incluíam nada que fosse nosso ou simples. Igrejinha de bairro, sogra? Não. Não tem o glamour que a ocasião pede, ela disse, durante um jantar onde apresentou uma pasta cheia de recortes de revistas de noivas. Pensei numa cerimônia ao pôr do sol, num sítio chique, com decoração provençal. Fica muito mais elegante nas fotos. Ricardo, que sempre amou nossa igreja, concordou com um aceno de cabeça. É uma boa ideia, amor. Moderno. A lista de convidados foi outra fonte de atrito. Eu tinha uma lista com todos os nossos parentes e amigos de uma vida. A vizinha que me ajudou quando o Ricardo teve catapora, o dono da padaria que sempre me guardava o pão fresco, as minhas amigas do grupo de oração. Patrícia olhou para os meus nomes com uma careta.
Mas quem são essas pessoas? Ela perguntou, com genuína perplexidade. Precisamos de um filtro, Ricardo. O casamento é um evento para celebrar com pessoas que agregam. É networking. Chamar a cidade inteira vai parecer uma quermesse. A palavra quermesse foi como um tapa. Minha vida, meus amigos, minha história, tudo reduzido a uma festa de interior sem importância. Um por um, meus convidados foram sendo cortados, substituídos por colegas de trabalho e contatos importantes de Sorocaba, pessoas que eu nunca tinha visto e que provavelmente nunca mais veria. O vestido de noiva foi a gota d'água. Eu guardava o meu vestido de casamento, um modelo simples, de renda, que minha mãe costurou. Estava amarelado pelo tempo, mas cheio de significado. Comentei com Lúcia, minha filha, que talvez pudéssemos reformá-lo, uma tradição de família. Patrícia ouviu a conversa. Ah, que fofo, dona Tiana. Uma relíquia, ela disse, com aquele seu tom que conseguia ser doce e venenoso ao mesmo tempo. Mas eu já escolhi o meu. Um modelo de um estilista de São Paulo. Sabe como é, né? O sonho de toda mulher é ter um vestido de grife. Ela me excluiu de cada decisão. O buffet, as flores, a música. Tudo era escolhido por ela e sua mãe, uma mulher tão polida e distante quanto a filha. Eu era apenas uma espectadora, convidada a assistir à montagem de um espetáculo que não me pertencia. Meu papel era o de mãe do noivo, uma figura decorativa que deveria sorrir, acenar e, de preferência, não opinar. No dia do casamento, eu me senti uma estranha. O sítio era realmente lindo, mas frio, impessoal. As pessoas eram elegantes, mas suas conversas eram vazias. Ricardo estava lindo no terno caro que Patrícia escolheu, mas seu sorriso parecia um pouco tenso. Quando o vi no altar, esperando por ela, senti uma dor no peito. Eu estava entregando meu filho a uma mulher que não o amava pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar em suas mãos. Patrícia entrou, deslumbrante, um cisne branco flutuando até o altar. Todos suspiraram. E eu, sentada no primeiro banco, com um vestido azul que ela mesma fez questão de aprovar, para não destoar da paleta de cores da decoração sogrinha, senti um calafrio. Eu estava assistindo ao início do fim da simplicidade e da alegria genuína na vida do meu menino. Os primeiros anos de casados confirmaram minhas suspeitas. Eles se mudaram para uma casa nova, num condomínio fechado, uma casa com paredes brancas, móveis minimalistas e sem nenhuma foto de família nas paredes. Era uma casa de revista, não um lar. E em cada visita, eu me sentia menor, mais inadequada, mais caseira. O terreno da minha humilhação estava sendo cuidadosamente preparado, e eu, sem saber, caminhava de pés descalços sobre ele. A vida de casado de Ricardo e Patrícia se desenrolava como um roteiro bem ensaiado, e nesse roteiro, meu papel era o da coadjuvante incômoda. O desprezo de Patrícia não vinha em grandes explosões, mas em pequenas e afiadas lâminas, cortando minha dignidade pouco a pouco, de forma quase imperceptível para os outros. As visitas à casa deles eram sempre um teste de resistência para mim. Sogrinha, por favor, tire os sapatos. O piso é de madeira nobre, arranha com facilidade, ela dizia logo na entrada, me entregando um par de pantufas que pareciam grandes demais para os meus pés e para a minha alma. Eu levava um bolo, ainda morno, embrulhado no meu melhor pano de prato. Ah, que gentileza, dona Tiana. Mas a senhora sabe que estamos numa fase low carb, né? Vou guardar para a moça que faz a limpeza. Ela vai adorar. E o bolo, feito com tanto carinho, era relegado à área de serviço sem nem mesmo ser provado. Certo dia, dei a ela de presente uma toalha de mesa de crochê que passei semanas fazendo, minhas vistas já cansadas se esforçando nos pontos delicados. Ela sorriu, aquele sorriso de Mona Lisa que não dizia nada. Que trabalho manual incrível! É um dom que se perdeu no tempo, disse ela. Vou guardar com muito carinho. Meses depois, vi a toalha servindo de capacho para a casinha do cachorro no quintal. Quando perguntei, ela respondeu sem pestanejar. Ah, o Pierre achou e arrastou para lá. Esses cachorros... Ricardo, meu filho, parecia cego a tudo isso. Ou talvez o que é pior, escolhesse não ver. Ele estava imerso no mundo que Patrícia criou para ele. Começou a usar roupas de marca, a frequentar restaurantes caros, a falar sobre vinhos e investimentos. Ele parecia feliz, e por amor a ele, eu me calava.
Eu engolia as lâminas uma a uma, sentindo-as arranhar minha garganta. A casa onde eu morava, a casa que Antônio construiu, virou um de seus alvos preferidos. Essa casa é tão grande só para a senhora, mãe. Não acha que seria mais seguro e prático um apartamento? Menos trabalho para limpar. Ricardo sugeriu um dia, e eu sabia que aquelas palavras não eram dele, mas um eco da voz de Patrícia. Essa casa tem cheiro de guardado, ela comentou uma vez, torcendo o nariz ao entrar. A gente podia dar uma arejada, pintar tudo de branco, trocar esses móveis escuros. Daria outra vida ao ambiente. Ela falava da minha casa como se falasse de um imóvel abandonado, ignorando que cada objeto ali, cada mancha no assoalho, cada cheiro, era parte da minha vida. O ponto mais doloroso era quando ela me diminuía na frente dos outros. Em jantares com seus amigos modernos, ela me apresentava com uma condescendência cruel. Essa é a mãe do Ricardo, a Tiana, uma pessoa muito simples do interior. As comidas dela são uma coisa bem tradicionais. E todos sorriam, um sorriso polido que mal escondia o julgamento. Eu me sentia uma peça de museu, um fóssil vivo de um tempo que eles consideravam ultrapassado. Eu tentava conversar com Ricardo, de forma sutil. Meu filho, você está feliz? Ele sempre respondia que sim, que Patrícia era uma mulher incrível, que o incentivava a crescer. Ela só quer o nosso bem, mãe. Às vezes o jeito dela é um pouco direto, mas o coração é bom. Que coração? Eu me perguntava em silêncio. E assim os anos foram passando. Eu me tornei a sogrinha, a dona Tiana, uma figura folclórica na vida glamourosa que eles construíram. Eu era a lembrança de um passado simples que Patrícia fazia questão de apagar. Cada visita, cada telefonema, cada encontro, era um lembrete sutil de que eu não pertencia àquele mundo. Eu era o crochê no meio da decoração minimalista, a comida caseira na era do low carb, a simplicidade em um mundo que só valorizava a aparência. E cada pequena lâmina que ela cravava em mim ia, lentamente, afiando a arma que um dia eu usaria contra ela. O Natal sempre foi a minha época favorita do ano. Desde que me entendo por gente, a casa dos meus pais se enchia com o cheiro de cravo e canela, com o barulho dos primos correndo pelo quintal e com a promessa de união e alegria. Tentei manter essa tradição viva na minha própria casa. Mesmo depois que Antônio se foi, eu fazia questão de montar a árvore, de pendurar as luzes no jardim e, principalmente, de preparar a ceia. A ceia de Natal era o meu maior ato de amor. Naquele ano, porém, algo estava diferente. Patrícia, pela primeira vez, não viajou com a família para a praia. Insistiu que passassem o Natal em família, aqui em Itapetininga. No começo, meu coração se encheu de uma esperança tola. Talvez ela estivesse mudando, tentando se aproximar. Convidei Lúcia e sua família, e também alguns primos e tios que moravam perto. Minha casa estaria cheia, como nos velhos tempos. Passei 2 dias na cozinha. Assei um peru que ficou dourado e suculento. Fiz uma farofa com frutas secas e bacon, do jeito que Ricardo adorava. Preparei arroz à grega, salpicão, e de sobremesa, meu famoso manjar de coco com calda de ameixa. A casa inteira respirava o espírito natalino. Eu estava cansada, mas feliz. O som da risada dos meus netos correndo pela sala era a melhor música que eu poderia ouvir. Ricardo e Patrícia foram os últimos a chegar. Ele trazia uma garrafa de vinho caro. Ela, um vestido vermelho justo e uma expressão de enfado. Assim que entrou, seu nariz se franziu. Nossa, que cheiro forte, ela disse, em voz alta o suficiente para que todos na sala ouvissem. Um cheiro de coisa antiga, de comida de vó, sabe? O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Minha filha Lúcia me lançou um olhar preocupado. Um primo pigarreou. Ricardo, coitado, ficou vermelho como um pimentão. É o cheiro da ceia, Patrícia. O peru, os temperos... Ele tentou justificar, a voz saindo fraca. Ah, claro, os temperos, ela repetiu, com um sorriso irônico. A noite continuou nesse tom. Ela se recusou a sentar na cadeira que eu havia preparado, alegando que o estofado estava empoeirado. Criticou a toalha de mesa, a mesma que usei em todos os natais da minha vida, dizendo que as cores eram cafonas. Quando chegou a hora de servir o jantar, o golpe final foi desferido. Eu estava na cozinha, trazendo a travessa fumegante do peru, meu peito estufado de orgulho. Coloquei-a no centro da mesa, uma obra de arte culinária. Patrícia olhou para o peru, depois para mim,
e disse, com a voz mais clara e límpida do mundo, para que não houvesse dúvidas sobre a sua intenção. Sogra, com todo o respeito, mas no próximo ano nós vamos encomendar a ceia de um buffet. Essa comida caseira é muito pesada, cheia de gordura, e francamente, a apresentação deixa a desejar. Parece comida de pobre. O mundo parou. O som dos talheres, as conversas paralelas, tudo se calou. Senti os olhares de toda a minha família sobre mim. Vi a pena nos olhos de Lúcia, a vergonha no rosto de Ricardo e a satisfação cruel no sorriso de Patrícia. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não foi um barulho alto, mas um estalo surdo, como um galho seco se partindo sob o peso da neve. Todas as pequenas lâminas, todos os bolos rejeitados, todas as críticas veladas, tudo se juntou naquela única frase. Comida de pobre. Era isso que eu era para ela. Era isso que o meu amor, o meu esforço, a minha história significavam. Eu não chorei, não gritei, apenas respirei fundo, o ar parecendo não querer entrar nos meus pulmões. Coloquei o meu melhor sorriso no rosto, um sorriso que não era meu, e disse: "Você tem razão, querida. Ano que vem você organiza tudo." Continuei a servir a todos como uma autômata. Meu corpo estava ali, cortando o peru, servindo a farofa, mas minha alma estava distante. Cada garfada que eu levava à boca tinha gosto de cinzas, o gosto da humilhação. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu fiquei na minha cozinha, lavando a louça. A água morna corria pelas minhas mãos, mas não conseguia lavar a sujeira que eu sentia por dentro. Olhei para o meu reflexo na janela escura. Vi uma velha, cansada, derrotada. E foi ali, no silêncio da madrugada, entre o cheiro de peru frio e detergente de limão, que a Sebastiana boazinha, a Tiana que engolia sapos, morreu. E em seu lugar, nasceu outra mulher. Uma mulher que entendeu que a paz tem um preço muito alto quando é comprada com a própria dignidade. Uma mulher que jurou a si mesma, em silêncio, que aquela dívida seria paga, com juros, correção monetária e, principalmente, com uma elegância que a minha querida nora jamais seria capaz de compreender. A casa estava em silêncio, um silêncio que zumbia nos meus ouvidos. Lúcia e a família tinham ido para o quarto de hóspedes. Ricardo e Patrícia, depois de uma troca de palavras ásperas e sussurradas que pude ouvir do corredor, também se recolheram. Fiquei sozinha na cozinha, o campo de batalha onde minha honra havia sido fuzilada. Cada prato que eu lavava, cada talher que eu secava, era como um ritual. Eu não estava apenas limpando a sujeira da festa, estava limpando a ingenuidade do meu coração. As palavras de Patrícia ecoavam na minha cabeça, em um loop cruel. Comida de pobre, apresentação deixa a desejar, cheiro de coisa antiga. Terminei a louça e me sentei à mesa da cozinha, a mesma onde meus filhos fizeram a lição de casa, onde Antônio e eu tomamos incontáveis xícaras de café. O manjar de coco, quase intocado, ainda estava ali, sua cauda de ameixa escura parecendo lágrimas secas. Olhei para as minhas mãos, apoiadas na madeira gasta da mesa, mãos que haviam embalado bebês, lavado feridas, amassado pão, plantado flores, mãos de trabalhadora, mãos que, segundo Patrícia, produziam comida de pobre. Uma raiva fria e lúcida começou a subir pela minha espinha. Não era uma raiva quente, explosiva, que me faria bater na porta do quarto deles e dizer umas verdades. Era algo mais profundo, mais antigo. Era a raiva acumulada de anos de silêncio, de sorrisos forçados, de dignidade engolida a seco. Era a raiva de me sentir uma peça descartável na vida do meu próprio filho. Naquele momento eu entendi. Patrícia não me respeitaria nunca. Para ela, eu sempre seria o passado vergonhoso de Ricardo. Um lembrete de origens humildes que ela se esforçava tanto para esconder. Manter a paz não adiantaria nada. Ser a sogra boazinha só a encorajaria a me pisar cada vez mais. Fiz uma promessa a mim mesma, ali na solidão da minha cozinha, com a primeira luz da manhã de Natal começando a pintar o céu. Eu não iria me rebaixar ao nível dela. Não haveria gritos, insultos ou fofocas. Minha resposta seria diferente. Seria silenciosa, calculada e, acima de tudo, devastadora. Eu não atacaria a pessoa dela, mas o que ela mais valorizava: sua imagem, sua fachada de mulher bem-sucedida, moderna e sofisticada. A ideia ainda era um borrão, uma névoa. Eu não sabia como, nem quando. Mas eu sabia o quê. Eu iria expor a fraude. Iria mostrar a todos quem era a verdadeira Patrícia, a mulher por trás dos vestidos caros
e do vocabulário empolado, e para isso, eu precisaria de paciência. Precisaria observá-la, estudá-la, entender suas fraquezas. Precisaria me tornar uma caçadora. Levantei-me e fui até a janela que dava para o meu jardim. As minhas rosas, cobertas de orvalho, pareciam joias sob a luz pálida. Lembrei-me de uma coisa que meu pai, um homem sábio da roça, costumava dizer. Minha filha, para arrancar uma erva daninha pela raiz, você não pode simplesmente puxar com força. Você tem que afofar a terra ao redor, com calma, e só então, no momento certo, ela sai inteira. Patrícia era a minha erva daninha, e eu, Sebastiana, a jardineira, iria preparar o terreno, com calma, com método. Eu esperaria o tempo que fosse necessário. 6 meses, 1 ano, não importava. A semente da minha vingança havia sido plantada naquela noite de Natal, no solo fértil da minha humilhação, e eu a regaria todos os dias, em silêncio, com a lembrança daquela ceia amarga, até que ela estivesse pronta para florescer, e suas flores, eu sabia, não teriam um perfume doce, teriam um cheiro da justiça. Os dias que se seguiram ao Natal foram de uma calma enganosa. Patrícia e Ricardo voltaram para a casa deles, e a vida retomou seu curso. Por fora, eu era a mesma Tiana de sempre. Cuidava do meu jardim, fazia meus bolos, ia à missa aos domingos. Mas por dentro, uma nova engrenagem havia começado a girar. Eu me tornei uma observadora. Comecei a prestar atenção de verdade em Patrícia. Não como sogra, mas como uma estrategista estudando o campo inimigo. E o campo de batalha dela, o lugar onde ela construía sua identidade e seu poder, era o mundo virtual, as redes sociais. Até então, eu mal sabia mexer no celular que Ricardo me dera. Usava apenas para ligar para Lúcia e para receber fotos dos netos. Mas agora, eu tinha um propósito. Pedi ajuda a um dos meus netos durante uma visita. Vovó quer ver as fotos que seus amigos postam. Menti, com a maior naturalidade. O menino, com a paciência dos jovens para com os mais velhos, me ensinou o básico. Criou um perfil para mim, com um nome discreto, e me mostrou como navegar. Foi como abrir uma janela para um universo paralelo, o universo de Patrícia. A vida que ela exibia online era um espetáculo de perfeição. Fotos em restaurantes da moda, com pratos cujos nomes eu nem conseguia pronunciar, viagens de fim de semana para hotéis boutique, roupas novas, sapatos de grife, bolsas que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 6 meses com meus bolos. As legendas eram um capítulo à parte. Eram sempre cheias de positividade tóxica e jargões corporativos. Vivendo a minha melhor versão. Gratidão pelo dia de hoje. Foco, força e fé na jornada empreendedora. Ela se apresentava como uma empresária de sucesso, uma CEO da sua própria vida, uma consultora que transformava negócios. Seus seguidores, a maioria gente que eu não conhecia, de Sorocaba e São Paulo, enchiam os comentários com elogios. Inspiradora, maravilhosa, exemplo de mulher. Eu rolava por aquele feed de felicidade fabricada e sentia uma náusea. Eu sabia que aquilo não era real. Eu via as contas chegando para Ricardo pagar. Eu via a ansiedade nos olhos dele quando falava sobre as parcelas do carro novo dela ou a fatura do cartão de crédito. A jornada empreendedora de Patrícia era, na verdade, bancada pelo salário de gerente de banco do meu filho. Comecei a notar as inconsistências. A reunião de negócios em São Paulo coincidia com a liquidação de um shopping famoso. O workshop de liderança era, na verdade, um dia num spa de luxo. Ela era uma mestra em criar narrativas, em transformar o ordinário em extraordinário. Uma viagem para a praia vizinha virava uma escapada para recarregar as energias e alinhar os chakras. Passei a seguir não apenas ela, mas também suas amigas, as mulheres que faziam parte daquele círculo de aparências. Todas competiam para ver quem era mais feliz, mais bem-sucedida, mais bonita. Era um teatro, e Patrícia era a atriz principal. Essa observação me deu a primeira peça do meu quebra-cabeça. A maior fraqueza de Patrícia era a sua maior força, a imagem. Ela dependia da admiração dos outros, da inveja alheia, da percepção de que ela era alguém superior. Sua identidade não era construída sobre quem ela era, mas sobre o que os outros pensavam que ela era. Se eu quisesse atingi-la, não adiantaria confrontá-la pessoalmente. Ela negaria, me chamaria de louca, de velha invejosa,
Eu precisaria de uma prova, algo inquestionável, algo que pudesse quebrar o espelho no qual ela tanto amava se mirar. Ainda era um plano vago. Eu tinha a motivação, tinha o alvo, e agora entendia o terreno. Faltava a arma, e eu não fazia ideia de onde a encontraria. Mas continuei observando, dia após dia, rolando o dedo pela tela do celular, aprendendo a linguagem daquele novo mundo, esperando por uma fresta na armadura impecável da minha nora. A paciência, eu lembrava a mim mesma, é a virtude dos jardineiros e dos vingadores. Meu conhecimento de internet era rudimentar, baseado nas lições apressadas do meu neto. Eu sabia o básico, mas me sentia como alguém tentando navegar num oceano vasto usando apenas um barquinho a remo. Para executar o plano que começava a se formar na minha mente, eu precisava de mais. Precisava de autonomia. Foi então que vi um cartaz no posto de saúde. Curso de inclusão digital para a terceira idade. Aprenda a usar o computador e o celular. Inscrições abertas no centro comunitário. Parecia um sinal. Naquela mesma tarde, com o coração batendo um pouco mais forte, fui até lá e fiz minha inscrição. A primeira aula foi um desastre cômico. A sala era cheia de senhores e senhoras como eu, todos olhando para as telas dos computadores com uma mistura de medo e fascinação. A professora, uma moça chamada Camila, era jovem e tinha uma paciência de santa. Muito bem, pessoal. Vamos começar ligando o computador. É nesse botão maior aqui, ela dizia apontando. Ao meu lado, o Sr. Osvaldo, um aposentado da prefeitura, apertou o botão de ejetar o drive de CD. A bandeja saltou para fora e ele deu um pulo na cadeira, assustado. Meu Deus, o que eu fiz? Quebrou? Eu não estava muito melhor. Minhas mãos, acostumadas com a delicadeza de enrolar um brigadeiro, eram desajeitadas no teclado. Eu digitava com um dedo só, caçando as letras como se fossem formigas fujonas. O mouse parecia ter vida própria, a setinha dançando pela tela, nunca indo para onde eu queria. Me senti frustrada, inadequada. Pensei em desistir. O que uma mulher da minha idade estava fazendo ali, tentando aprender aquela parafernália moderna? Era ridículo. Mas então, eu fechava os olhos e via o sorriso de escárnio de Patrícia na noite de Natal. Via o meu bolo sendo relegado à área de serviço. E a determinação voltava, mais forte. Camila, a professora, percebeu minha dificuldade. Calma, dona Tiana. Ninguém nasce sabendo, ela disse, com um sorriso gentil, guiando minha mão sobre o mouse. Pensa que é como uma receita. Cada passo de uma vez. Primeiro os ingredientes, depois o modo de preparo. A analogia com a cozinha me ajudou. Comecei a ver o computador não como um monstro, mas como um novo tipo de fogão, com suas próprias regras e temperaturas. Aprendi a criar pastas, a salvar documentos, a navegar na internet com mais segurança. Aprendi sobre e-mails, sobre busca de imagens e, o mais importante, sobre a privacidade e a falta dela nas redes sociais. Descobri como ver perfis públicos, como usar hashtags para encontrar assuntos específicos, como salvar fotos e vídeos. Camila nos ensinou a ter cuidado com notícias falsas, mas também nos mostrou como a internet podia ser uma ferramenta poderosa para compartilhar informações verdadeiras. Minhas colegas de turma eram uma atração à parte. Dona Elvira, uma viúva de 80 anos, queria aprender a fazer videochamadas para ver o bisneto que morava no Japão. Seu Joaquim, ex-ferroviário, queria pesquisar sobre trens antigos. Éramos um grupo de pessoas que a sociedade considerava ultrapassadas, mas que estávamos ali, cheios de vontade de aprender, de nos conectar, de provar que ainda tínhamos muito a viver. A cada aula, eu me sentia mais confiante. O mundo digital, antes um labirinto assustador, começava a se revelar. Eu não era mais uma visitante passiva no universo de Patrícia. Agora, eu tinha as ferramentas para explorá-lo, para entender suas engrenagens. Numa tarde, enquanto praticávamos em casa, digitei o nome completo de Patrícia num site de buscas, algo que Camila havia nos ensinado. Apareceram dezenas de resultados, a maioria ligada às suas redes sociais. Mas no meio deles, uma pequena nota num site antigo de classificados de Sorocaba me chamou a atenção. O anúncio era de 5 anos atrás e dizia: Patrícia Lemos, decoradora e vendedora especializada em tintas e revestimentos. Orçamentos sem compromisso. Meu coração deu um salto. Vendedora de tintas? Mas ela não era consultora de imagem e negócios.
Aquele pequeno anúncio era uma rachadura. Uma minúscula rachadura na fachada de mármore que ela havia construído. Era a primeira pista concreta que eu tinha. A primeira prova de que a história que ela contava não era a história completa. A caçada havia, oficialmente, começado. E agora, eu tinha uma nova e poderosa arma nas minhas mãos. Com a minha nova habilidade digital e a pista do antigo anúncio, me tornei uma espécie de detetive. Passei a dividir meu tempo entre os bolos, o jardim e as minhas investigações silenciosas. Criei um perfil falso, um fantasma, como dizia a professora Camila, para poder observar sem ser notada. O nome que escolhi foi Flor do Campo, e a foto de perfil era uma das minhas orquídeas. Era anônimo, inofensivo, perfeito. Com a Flor do Campo, comecei a mergulhar mais fundo. Segui não apenas Patrícia, mas dezenas de pessoas do círculo dela, amigas, parentes distantes, colegas de trabalho que ela mencionava. Era como montar um quebra-cabeça. Eu lia os comentários, via quem curtia o quê, observava as marcações nas fotos. Aos poucos, o mapa social da minha nora foi se desenhando na minha frente. Percebi que toda a sua vida profissional era uma grande névoa. Ela postava fotos em frente a prédios comerciais com legendas como Dia de Prospecção ou Fechando mais uma parceria de sucesso, mas nunca dizia o nome da empresa, nunca mostrava o interior de um escritório que fosse dela. Seus clientes eram sempre vagos. Uma startup promissora, uma marca de moda em ascensão. Tudo muito grandioso e muito impalpável. Meu filho Ricardo, por outro lado, era a âncora de realidade dela. Era ele quem aparecia nas fotos em restaurantes caros. Era o carro dele que estava no fundo da foto na escapada de fim de semana. Ela o usava como um acessório, uma prova viva de que sua vida era próspera. Ele, apaixonado, não percebia que era o coadjuvante que pagava pela produção do espetáculo da estrela principal. A pesquisa sobre o anúncio de vendedora de tintas me levou a um beco sem saída. A loja mencionada havia fechado há anos, mas a semente da dúvida estava plantada. Por que ela mentiria sobre sua antiga profissão? Talvez por vergonha. Vender tintas não tinha o mesmo glamour que ser consultora de negócios. Era uma profissão honesta, digna, mas não se encaixava na narrativa de sucesso que ela queria vender. Minha investigação não se limitou ao mundo online. Passei a prestar mais atenção nas conversas da cidade. Itapetininga é uma cidade onde todo mundo se conhece, e as notícias, boas ou más, viajam rápido. Comecei a frequentar a feira de sábado com mais afinco, não apenas para vender meus bolos, mas para ouvir. Puxava conversa com uma conhecida aqui, uma cliente ali. E o Ricardo, Tiana, continua no banco? E a esposa dele, tão chique, faz o quê mesmo? Ah, ela é empresária, tem uma consultoria. Eu respondia e observava a reação. Foi assim que coletei pequenos fragmentos de informação. Alguém a tinha visto em Sorocaba, numa loja bem grande de material de construção. Outra pessoa comentou que o carro dela era visto com frequência estacionado perto de uma área industrial, não de uma área de escritórios de luxo. Eram peças soltas, que não se encaixavam. Uma vendedora de tintas no passado, uma consultora no presente, avistamentos em lojas de construção, um carro estacionado em lugares estranhos. Eu anotava tudo num caderninho, o mesmo onde eu anotava minhas receitas. A receita da vingança estava ganhando seus ingredientes, mas a forma de preparo ainda era um mistério. O mais difícil era manter a fachada com Ricardo e Patrícia. Eu os recebia para o almoço de domingo. Sorria, perguntava sobre a consultoria dela com um interesse genuíno. Está tudo indo muito bem, sogra. Estou com um projeto grande, reestruturando a imagem de uma empresa de cosméticos. Muito desafiador. Ela mentia, olhando nos meus olhos, e eu mentia de volta. Que maravilha, minha filha. Fico tão orgulhosa de você. Uma mulher de visão. Era um jogo de xadrez. Cada movimento era calculado. Ela movia suas peças no tabuleiro da mentira, e eu movia as minhas no tabuleiro da observação. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela cometeria um erro. Deixaria uma peça desprotegida. E eu, a velha Tiana, a flor do campo, estaria lá, pronta para dar o checkmate. A vida tem um jeito irônico de nos entregar as respostas quando menos esperamos. Por meses, eu fui uma detetive digital, uma caçadora de informações. E no fim, a peça final do quebra-cabeça me foi entregue não pela internet, mas pelo mundo real,
num dia quente e empoeirado de maio. Meu pé de jabuticaba, aquele que plantei quando Ricardo nasceu, estava sendo atacado por formigas. Decidi que precisava comprar um veneno específico e também umas mudas de tempero para renovar minha horta. O melhor lugar para isso era uma grande loja de materiais de construção e jardinagem que ficava na saída da cidade, quase em Sorocaba. Era um lugar enorme, que eu raramente frequentava. Pedi um carro por aplicativo, outra modernidade que aprendi a usar, e fui para lá. O lugar era um labirinto de corredores com prateleiras que iam até o teto, cheias de sacos de cimento, ferramentas e todo tipo de material. Fui direto para a seção de jardinagem. Peguei o que precisava, mas na volta, me lembrei que o portão da minha casa estava precisando de uma nova demão de tinta. Perguntei a um funcionário onde ficava a seção de tintas e ele me indicou um corredor nos fundos da loja. O cheiro de solvente era forte. O corredor era iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam. Havia latas e mais latas de tinta, de todas as cores e marcas. E lá, no final do corredor, de costas para mim, estava uma mulher com um avental azul, manchado de várias cores. Ela estava de frente para uma daquelas máquinas que misturam tintas, operando o painel com uma familiaridade impressionante. Mesmo de costas, eu reconheci o cabelo loiro e liso, o corpo esguio, o jeito de se mover. Meu coração parou. Depois, começou a bater descompassado, um tambor dentro do meu peito. Não podia ser. Fiquei parada, escondida atrás de uma pilha de latas de verniz. A mulher se virou para falar com o cliente que esperava, um senhor de chapéu. E então, eu vi seu rosto. Era Patrícia. Não a Patrícia das redes sociais, com maquiagem impecável e roupas de grife. Era uma Patrícia com o rosto cansado, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado e o avental azul da loja, com o logo Construtudo bordado no peito. O nome no crachá pendurado em seu pescoço era nítido. Patrícia Lemos, vendedora técnica. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Todas as peças se encaixaram com um estalo ensurdecedor. A consultoria de imagem e negócios. As reuniões de prospecção. O carro estacionado na zona industrial. A mentira. A farsa monumental. Ela não era uma empresária. Ela era uma vendedora. Uma vendedora de tintas numa loja de material de construção. Não havia nada de errado com a profissão dela. Era um trabalho honesto, digno. O problema não era o que ela fazia. O problema era a mentira. A vergonha que ela sentia do próprio trabalho. A necessidade de construir uma vida falsa para impressionar os outros, para se sentir superior. A mesma mulher que me humilhou pela minha comida simples, pela minha casa antiga, pela minha vida de pobre, vivia ela mesma uma vida que considerava indigna de ser mostrada. A hipocrisia era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular. Meu coração batia na garganta. Fingindo olhar as cores num catálogo, eu me posicionei de um jeito que a câmera pudesse capturá-la. O ângulo não era perfeito, mas era o suficiente. Ela estava lá, com o avental sujo, entregando uma lata de tinta para o cliente, forçando o mesmo sorriso que ela usava nos jantares chiques. Clique. O som do obturador do celular foi quase inaudível no barulho da loja. Mas para mim, soou como um tiro. Eu tinha a minha prova. A arma estava carregada. Olhei para a foto na tela. A imagem era um pouco tremida, mas inconfundível. Patrícia, a vendedora. Guardei o celular no bolso. Deixei meu carrinho com as compras para trás e saí da loja o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Eu não sentia triunfo, não sentia alegria. Sentia um peso enorme, uma tristeza profunda pela farsa que regia a vida deles. E senti, também, uma certeza gelada. Eu sabia exatamente o que fazer com aquela fotografia. O palco para o ato final estava montado. Eu só precisava esperar o momento certo para abrir as cortinas. Cheguei em casa e me sentei na minha poltrona, a mesma onde eu costurava e lia. O celular parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Abri a galeria e olhei para a foto novamente. Ali estava ela, a verdade nua e crua. A bala de prata que poderia destruir o mundo de fantasia de Patrícia. Minha primeira reação foi um impulso de agir. Eu poderia postar aquilo agora mesmo. Poderia mandar para o Ricardo, para as amigas dela, para a família toda. Poderia expô-la em praça pública, da forma mais humilhante possível. O gosto da vingança estava na ponta da minha língua. Mas então, uma outra voz, uma voz mais antiga e mais parecida comigo, começou a sussurrar na minha mente.
A voz da minha mãe. A voz do meu falecido Antônio. A voz da Sebastiana que eu fui durante mais de 70 anos. É isso mesmo que você quer, Tiana? Se tornar igual a ela? Usar a humilhação como arma? Olhei ao redor da minha sala, para os porta-retratos na estante. Meus filhos pequenos, meu casamento, meus netos. Uma vida construída com honestidade, com trabalho duro, com valores que eu aprendi desde criança. O que eu estava prestes a fazer se encaixava nesses valores? Uma onda de conflito me invadiu. Por um lado, a dor da humilhação no Natal ainda queimava. A lembrança do seu desprezo era um veneno que corria nas minhas veias. Ela merecia provar do próprio remédio. A justiça pedia por isso. Por outro lado, havia o meu filho, Ricardo. Ele amava aquela mulher, apesar de tudo. Expor a mentira dela seria, inevitavelmente, expor a ingenuidade dele. Seria humilhá-lo também, por ter sido enganado, por ter sustentado uma farsa sem perceber. Que tipo de mãe faz isso com um filho? Passei a tarde e a noite em agonia. Andava de um lado para o outro na casa, como um bicho na jaula. A foto no celular era uma tentação, um poder que eu nunca antes tivera. O poder de destruir. E ele era sedutor. Fui para o meu jardim, meu refúgio. Sentei-me no banquinho de madeira debaixo do pé de jabuticaba. A noite estava estrelada. O cheiro de dama da noite perfumava o ar. E ali, no silêncio, eu rezei. Pedi a Deus por clareza, por sabedoria. O que me doía mais não era a mentira de Patrícia para o mundo, mas a mentira dela para si mesma. A vergonha que ela sentia de um trabalho digno. A necessidade de viver uma vida de aparências, provavelmente por insegurança, por medo de não ser aceita. Isso não a desculpava, mas me ajudou a entender a raiz do seu comportamento. Pessoas felizes e seguras de si não precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. A humilhação que ela me causou foi um ato de fraqueza, não de força. E se eu respondesse com a mesma moeda, estaria apenas perpetuando o ciclo de amargura. Mas, e a justiça? E a minha dignidade? Eu deveria simplesmente apagar a foto, esquecer tudo e continuar sendo o capacho dela? Não, isso também não era certo. O silêncio havia me levado até aquele ponto. O silêncio era cumplicidade. Então, uma terceira via começou a se formar na minha mente. Uma solução que não era nem a vingança cruel, nem a submissão passiva. Eu não a humilharia. Eu não a atacaria. Eu simplesmente contaria a verdade, mas o faria do meu jeito, de uma forma que não pudesse ser interpretada como maldade, mas como orgulho. A ideia tomou forma, elegante e precisa como um ponto de bordado. Eu usaria a arma que ela mesma me deu, as redes sociais, mas eu não atiraria para matar. Eu atiraria para desarmar. Não postaria a foto com raiva, com um texto acusatório. Faria o oposto. Eu a elogiaria. Elogiaria seu trabalho honesto. Diria que sentia orgulho da minha nora, uma mulher batalhadora, que não tinha medo de pôr a mão na massa. Transformaria o motivo de sua vergonha em motivo de orgulho. E ao fazer isso, eu a deixaria nua na frente de todos, sem a máscara de consultora, sem a fachada de empresária. Apenas Patrícia Lemos, vendedora de tintas. A verdade, dita com um sorriso, seria mais cortante do que qualquer insulto. O conflito moral se dissipou. Eu não estava me rebaixando ao nível dela. Estava subindo para um nível que ela não conseguiria alcançar. Eu não estava jogando o jogo dela. Estava mudando as regras. Guardei o celular. A decisão estava tomada. Eu tinha a arma. E agora, tinha o plano perfeito. Um plano que não deixaria rastros de maldade, apenas a mancha indelével da verdade. A data para a execução também se tornou clara na minha mente. O aniversário de Ricardo. Seria o meu presente para ele. O presente da verdade, que, embora doloroso no início, era a única coisa que poderia talvez libertá-lo. Eu tinha o plano, a arma e a data. Estava em paz com a minha consciência. Mas como se o destino quisesse ter certeza de que eu não fraquejaria, Patrícia me deu mais um motivo. O empurrão final que varreu qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter. Foi cerca de um mês antes do aniversário de Ricardo. Ele me ligou num sábado de manhã, a voz tensa. Mãe, a gente pode conversar? Eu e a Patrícia estamos pensando em passar aí hoje à tarde. O tom dele me deixou alerta. Não era o convite casual para um café. Havia um peso naquelas palavras. Claro, meu filho. Venham. Vou fazer um bolo de fubá.
Eles chegaram por volta das 3 da tarde. Patrícia usava óculos escuros enormes, mesmo dentro de casa, e um sorriso que não se sustentava. Ricardo parecia carregar o mundo nas costas. Sentaram-se no meu sofá, e a conversa começou com rodeios, falando do tempo, da saúde. Até que Patrícia, impaciente, foi direto ao ponto. Sogra, nós viemos falar de um assunto um pouco delicado. Ela começou tirando os óculos e me encarando com seus olhos de predador. É sobre esta casa. Meu coração gelou. O Ricardo e eu estamos com um projeto novo. Um grande investimento. Uma oportunidade única de expandir os meus negócios. Ela mentiu, descaradamente. Mas para isso, precisamos de um capital inicial. Um valor que não temos no momento. Eu fiquei em silêncio, já sabendo onde aquela conversa iria dar. Ricardo assumiu a palavra, a voz embargada de vergonha. Mãe, a gente estava pensando, esta casa é tão grande só para a senhora. E o valor dela, o terreno aqui no centro valorizou muito. Se a gente vendesse... Ele não conseguiu terminar a frase. O ar me faltou. Vender a minha casa. A casa que Antônio construiu. O lugar onde criei meus filhos. Onde cada parede guardava uma lembrança. Vender o meu chão, o meu refúgio, para financiar a vida de mentiras dela. Vender? Consegui dizer, a voz um fio. Claro que não deixaríamos a senhora desamparada. Patrícia se apressou em dizer, com uma falsa generosidade. Nós alugaríamos um apartamento pequeno e moderno para a senhora. Perto de tudo, muito mais prático e seguro. A senhora não teria mais que se preocupar com quintal, com manutenção. Seria um recomeço. Um recomeço. Ela chamava de recomeço o ato de me arrancar das minhas raízes. Ela queria me colocar num apartamento moderno, um caixote de concreto sem terra para eu pisar, sem jardim para eu cuidar, sem as memórias do meu marido impregnadas em cada canto. Tudo para sustentar sua farsa. Olhei para o meu filho, vi a súplica em seus olhos. Ele estava sendo manipulado, pressionado, e não tinha forças para dizer não. Ele estava me pedindo para me sacrificar por ela. Foi a gota d'água. A humilhação do Natal foi um ataque à minha dignidade. Isso era um ataque à minha vida, à minha história, ao legado do meu marido. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme como uma rocha. Não. Eles me olharam, surpresos. Acho que esperavam que eu chorasse, que argumentasse, que cedesse. Esta casa não está à venda, continuei. Esta casa é a minha vida. É tudo o que o pai de vocês me deixou. E eu vou morrer aqui. Se vocês precisam de dinheiro para os negócios de vocês, encontrem outro jeito. O rosto de Patrícia se transformou. A máscara de nora compreensiva caiu, revelando uma fúria fria. A senhora é uma egoísta, sempre pensando só em si mesma. Não consegue ver que isso é para o futuro do seu filho? O futuro do meu filho? Retruquei, a raiva finalmente me dando coragem. O futuro do meu filho seria melhor se ele tivesse ao lado dele uma mulher que o amasse pelo que ele é, e não pelo que ele pode proporcionar. Uma mulher que construísse algo junto com ele, com verdade, e não com mentiras e aparências. O silêncio que se seguiu foi cortante. Patrícia ficou pálida. Ricardo baixou a cabeça, derrotado. A conversa está encerrada, eu disse apontando para a porta. Podem ir. Eles saíram sem dizer mais uma palavra. Quando a porta se fechou, eu desabei na poltrona, tremendo da cabeça aos pés, mas em meio ao tremor, havia uma clareza absoluta. Qualquer dúvida, qualquer hesitação que eu ainda tivesse, havia se evaporado. Aquilo não era mais sobre uma ceia de Natal. Era sobre sobrevivência. Era sobre defender o meu espaço, a minha história. Patrícia não queria apenas me diminuir. Ela queria me apagar. Peguei o celular e olhei a foto mais uma vez. Agora não havia mais conflito. Havia apenas certeza. O aniversário de Ricardo seria em 3 semanas. A contagem regressiva havia começado. E eu estava pronta. Mais do que pronta. Eu estava determinada a mostrar a todos que esta velha senhora, nesta casa antiga, ainda tinha raízes profundas demais para serem arrancadas. As 3 semanas que antecederam o aniversário de Ricardo foram as mais longas da minha vida. Agi com uma normalidade calculada. Liguei para meu filho para dar os parabéns adiantado, fingindo que a conversa sobre a casa nunca tinha acontecido. Confirmei minha presença na festa que Patrícia estava organizando, uma pequena reunião para os mais íntimos, como ela fez questão de frisar. Enquanto o mundo exterior via a doce Dona Tiana preparando o presente de aniversário do filho,
Um suéter de lã que eu mesma tricotei. O meu verdadeiro presente estava sendo cuidadosamente polido. Passei horas na frente do computador, praticando. Não a postagem em si, mas a sua forma. A legenda era a parte mais importante. Tinha que ser perfeita. Não podia conter um pingo de sarcasmo ou ironia que pudesse ser usado contra mim. Tinha que ser na superfície uma declaração de amor e admiração. Escrevi e reescrevi o texto dezenas de vezes no meu caderninho de receitas. Primeiro rascunho. Essa é a minha nora Patrícia, trabalhando duro. Nem todo mundo vive de glamour. Muito agressivo. Segundo rascunho. A verdade sobre a vida de empresária da minha nora. Acusatório demais. Terceiro rascunho. Para quem acha que a vida é fácil, vejam a minha nora dando um duro danado no seu emprego. Condescendente. Nada parecia certo. Eu não queria parecer uma sogra amarga e vingativa. Eu queria parecer uma sogra orgulhosa. E foi aí que encontrei o tom. A chave era a positividade. A mesma positividade fabricada que ela usava, mas agora, usada para expor a verdade. O texto final ficou assim. Neste dia especial, em que comemoramos o aniversário do meu amado filho Ricardo, eu não poderia deixar de homenagear também a mulher incrível que está ao lado dele. Minha nora, Patrícia. Muitas vezes, vemos apenas o lado glamouroso da vida nas redes sociais. Mas o verdadeiro valor de uma pessoa está na sua capacidade de trabalhar com honestidade e dedicação, não importa qual seja a função. Sinto um orgulho imenso de ver a Patrícia colocando a mão na massa, mostrando que todo o trabalho é nobre e dignifica o ser humano. Aqui está ela, em um dia comum, batalhando pelo futuro da sua família. Uma verdadeira inspiração de força e humildade. Feliz aniversário ao meu filho, e parabéns a você, Patrícia, pela sua garra. Era perfeito. Era venenoso e doce na mesma medida. Elogiava a humildade que ela tanto desprezava em mim. Falava sobre a nobreza do trabalho que ela escondia a 7 chaves. Usava a expressão mão na massa, que ela certamente abominava. E para arrematar, eu a chamava de inspiração. Era uma obra-prima de ironia passivo-agressiva, disfarçada de homenagem sincera. Com o texto pronto, faltava preparar a embalagem da postagem. Aprendi nas minhas aulas de informática sobre marcar pessoas. Fiz uma lista de todas as pessoas que eu marcaria na publicação. Ricardo, claro. Minha filha Lúcia. Todos os parentes. E o mais importante, a lista inteira de amigas sofisticadas de Patrícia. Aquelas que curtiam e comentavam em todas as suas postagens falsas. Eu marcaria cada uma delas, para garantir que a notificação apitasse em seus celulares. A foto, aquela imagem tremida que eu tirei na loja, era a peça central. Eu a editei levemente, apenas para melhorar a nitidez, para que o avental azul da Construtudo e o crachá ficassem bem visíveis. O plano estava completo. O texto, a foto, a lista de marcações, tudo guardado numa pasta no meu computador, esperando pelo momento certo. Nos dias que antecederam a festa, preparei-me psicologicamente. Eu sabia que depois daquela postagem, nada seria como antes. A relação com meu filho poderia ficar abalada para sempre. A família poderia se dividir. Mas o que eu tinha a perder? A paz que eu vivia era uma paz falsa, comprada ao custo do meu autorrespeito. Eu preferia uma guerra honesta a uma paz humilhante. Na véspera do aniversário de Ricardo, sexta-feira à noite, eu me sentei na minha cozinha, com uma xícara de chá de camomila. O suéter de lã que eu tricotei estava dentro de uma caixa de presente, com um laço bonito. Era o presente que todos veriam. O outro presente, o digital, era o que realmente importava. E eu o entregaria não com as mãos, mas com o clique de um mouse. O sábado do aniversário de Ricardo amanheceu ensolarado. Um dia lindo, que em nada combinava com a turbulência que se formava no meu peito. Passei a manhã cuidando das minhas plantas, uma forma de acalmar os nervos. Podar uma roseira, regar as samambaias, sentir o cheiro da terra. Eram gestos que me conectavam com algo real e sólido, em contraste com o mundo falso que eu estava prestes a abalar. Por volta do meio-dia, entrei em casa, lavei as mãos e me sentei em frente ao computador. Era a hora. Respirei fundo. Abri a pasta onde tudo estava guardado. A foto, o texto, a lista de nomes. O coração batia forte contra as costelas. Minhas mãos, geralmente firmes para segurar uma faca ou uma agulha, tremiam um pouco sobre o teclado. É agora, Tiana,
Disse para mim mesma, em voz baixa. Criei a publicação. Copiei e colei o texto que eu havia memorizado. Anexei a foto. E então, pacientemente, comecei a marcar as pessoas, uma por uma. As amigas de Sorocaba, os parentes de São Paulo, os vizinhos do condomínio deles. Marquei mais de 50 pessoas. Cada nome adicionado era como um prego no caixão da mentira de Patrícia. Quando terminei, revisei tudo uma última vez. A foto estava lá, nítida. O texto, com sua doçura venenosa. As marcações, todas presentes. Meu dedo pairou sobre o botão publicar. Por um último segundo, hesitei. A imagem do rosto magoado do meu filho passou pela minha cabeça. Mas logo em seguida, veio a imagem da ceia de Natal. A lembrança do meu trabalho sendo chamado de comida de pobre. A proposta de vender a minha casa. A hesitação se foi, substituída por uma resolução de aço. Clique. A publicação estava no ar. Fechei o computador. Não fiquei para ver as reações. Isso seria parte do plano. Eu não queria parecer ansiosa ou mal-intencionada. Eu agiria como se tivesse feito a homenagem mais sincera do mundo e seguido com o meu dia. Passei o resto da tarde me arrumando para a festa. Tomei um banho demorado. Escolhi um vestido simples, mas elegante, de um azul que realçava meus cabelos brancos. Fiz um penteado caprichado. Passei um batom discreto. Quando me olhei no espelho, vi uma senhora de 74 anos, com os olhos brilhando de uma forma que não brilhavam há muito tempo. Havia uma serenidade na minha expressão. A serenidade de quem finalmente tomou as rédeas do próprio destino. O telefone tocou algumas vezes. Eram números desconhecidos. Eu não atendi. Imaginei que fossem as amigas de Patrícia, chocadas, querendo saber que história era aquela. O celular de casa também tocou. Provavelmente Lúcia, minha filha, querendo entender o que estava acontecendo. Deixei tocar. Eu falaria com todos na hora certa. Quando deu 7 horas da noite, a hora marcada para a festa, peguei a caixa com o suéter de lã e chamei um carro. Durante o trajeto até o condomínio deles, eu olhava pela janela as luzes da cidade passando. Eu não sentia nervosismo. Sentia uma calma estranha. A calma de um general que já posicionou suas tropas e agora apenas espera o início da batalha. Eu não sabia exatamente o que encontraria ao chegar lá. Gritos? Acusações? Um silêncio mortal? Estava preparada para tudo. A bomba havia sido lançada. Agora, eu estava a caminho do epicentro da explosão. O carro parou em frente à casa de Ricardo e Patrícia. As luzes estavam acesas e a música tocava, mas parecia um som abafado, distante. Paguei o motorista, respirei fundo e caminhei pela pequena trilha de pedras até a porta. O presente com o suéter de lã parecia leve demais nas minhas mãos. Toquei a campainha. Demorou um pouco para atenderem. Ouvi um burburinho do lado de dentro, vozes cochichando, e então a porta se abriu. Era Ricardo. O rosto do meu filho era uma máscara de confusão e angústia. Ele olhou para mim, depois para o presente em minhas mãos, e de volta para o meu rosto, como se não conseguisse conectar as duas coisas. Seus olhos diziam: "Mãe, o que você fez?" "Boa noite, meu filho. Feliz aniversário", eu disse, com a voz mais calma e natural que consegui produzir. Estendi o presente para ele. Ele o pegou mecanicamente. "Mãe, a gente precisa conversar." "Depois, querido. Primeiro, os convidados", respondi, passando por ele e entrando na sala. A cena que me recebeu foi exatamente como eu imaginei, e ao mesmo tempo, pior. A festa estava montada. Havia balões, uma mesa com salgadinhos finos, pessoas segurando taças de espumante. Mas ninguém estava comendo. Ninguém estava rindo. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Os convidados, a maioria daquele círculo de amizades de Patrícia, me olharam como se eu fosse uma assombração. Eles se aglomeravam em pequenos grupos, cochichando e olhando para seus celulares. E depois para mim. Eu era o assunto da noite. A velha senhora que havia jogado uma bomba no meio da festa. E então, eu a vi. Patrícia. Ela estava perto da mesa do bolo, parada, rígida como uma estátua. Usava um vestido preto, elegante, mas seu rosto estava pálido, desprovido da maquiagem cuidadosa de sempre. Seus olhos, vermelhos e inchados, estavam fixos em mim, queimando de ódio e incredulidade. Quando nossos olhares se cruzaram, eu não desviei o meu, apenas a encarei, com a mesma serenidade que eu vinha cultivando.
Caminhei lentamente pela sala, cumprimentando as poucas pessoas que conhecia. Boa noite, tudo bem? Eu dizia, com um sorriso amável, como se não percebesse o clima de velório. Minha calma parecia desarmá-los, confundi-los ainda mais. Eles esperavam uma vilã, uma sogra raivosa, e encontraram uma senhora simpática oferecendo um sorriso. Sentei-me na poltrona do canto, a que me designaram como meu lugar cativo, e simplesmente observei o caos silencioso que eu havia criado. O celular de Patrícia não parava de vibrar sobre a mesa. Mensagens, ligações. O mundo dela estava desmoronando em tempo real, e todos ali eram testemunhas. Um casal de amigos dela se aproximou, com uma coragem forçada. A mulher, uma loira alta como Patrícia, me perguntou com uma doçura falsa. Dona Tiana, que homenagem linda a senhora fez para a Pati. Nós não sabíamos desse lado batalhador dela. Onde fica essa loja? Constru Tudo. A pergunta era uma faca, disfarçada de curiosidade. Todos ao redor ficaram em silêncio para ouvir minha resposta. Eu sorri, da forma mais genuína que pude. Ah, minha querida, eu não sei o endereço exato. Mas o que importa é o exemplo, não é mesmo? O valor do trabalho honesto. Fico tão feliz que vocês também reconheçam isso nela. Minha resposta os deixou sem ação. Eu não estava me defendendo. Eu estava reafirmando a homenagem. Eu estava virando o jogo, fazendo com que qualquer um que criticasse a postagem parecesse estar, na verdade, criticando o trabalho honesto. A festa prosseguiu aos tropeços. Ricardo tentava, em vão, animar os convidados. Patrícia não se moveu do seu lugar, bebendo uma taça de espumante atrás da outra, os olhos nunca se desviando de mim. A batalha não era de gritos, mas de olhares. E pela primeira vez na vida, no duelo contra ela, eu sentia que estava vencendo. O momento do parabéns foi o ápice do constrangimento. As pessoas se reuniram ao redor da mesa, cantando de forma desanimada. Ricardo tentava sorrir para as fotos, mas sua angústia era visível. Patrícia, ao lado dele, era a imagem da derrota. E foi ali, sob a luz das velas, que eu vi a lágrima solitária escorrer por seu rosto, como descrevi no começo desta história. A máscara finalmente se partiu. Depois do bolo, os convidados começaram a ir embora, um a um, com desculpas apressadas. Ninguém queria ficar naquele campo minado. Logo, restaram apenas eu, Ricardo, Patrícia e minha filha Lúcia, que havia chegado mais tarde e estava visivelmente abalada, sem entender a dimensão do que havia acontecido. Quando o último convidado fechou a porta, o silêncio que se instalou foi ensurdecedor, e então, Patrícia se virou para mim. A represa de raiva finalmente se rompeu. Como você pôde? Ela sibilou, a voz trêmula de fúria. Como você teve a coragem de fazer isso comigo? Na frente de todos os meus amigos? No dia do aniversário do seu filho? Eu permaneci sentada, calma. Fazer o quê, Patrícia? Homenagear você? Dizer que tem orgulho do seu trabalho? Não seja cínica, ela gritou avançando na minha direção. Ricardo a segurou pelo braço. Você me humilhou. Você destruiu a minha imagem. Você sabe o que fez. Eu não destruí nada, respondi, a voz firme e baixa. Eu apenas mostrei a verdade. A imagem que foi destruída era uma mentira que você mesma construiu. Se você tem vergonha do seu trabalho, o problema não é meu, é seu. Ricardo interveio, o rosto um misto de raiva e dor. Mãe, por quê? Por que fazer isso dessa forma? Poderíamos ter conversado. Conversado, Ricardo? Eu o encarei, e pela primeira vez, deixei minha mágoa transparecer. Nós tentamos conversar quando vocês vieram me pedir para vender a minha casa para financiar essa mentira. Nós conversamos no Natal, quando a sua esposa chamou a minha comida, o meu amor, de comida de pobre na frente de toda a família. Onde você estava nessas conversas, meu filho? Você estava em silêncio. E o seu silêncio foi a permissão que ela precisava para continuar me pisando. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele recuou, sem ter o que responder. Patrícia, porém, ainda tinha veneno para cuspir. Você é uma velha amarga e invejosa. Você nunca gostou de mim. Nunca aceitou que o seu filho casou com alguém melhor que você. Eu me levantei. Fui até ela. Pela primeira vez, ficamos frente a frente, na mesma altura. Olhei fundo nos seus olhos e não vi a mulher sofisticada. Vi uma menina assustada, apavorada por ter sido descoberta. Não, Patrícia, eu não tenho inveja de você. Eu tenho pena, eu disse, a voz suave, mas cortante.
Eu tenho pena de alguém que precisa mentir para se sentir importante. Eu tenho pena de alguém que tem vergonha do próprio sustento. A minha casa pode ser antiga. A minha comida pode ser simples. Mas a minha vida é de verdade. E a sua? Ela ficou sem palavras. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. Não eram mais lágrimas de raiva, mas de pura e completa humilhação. A dívida do Natal está paga. Eu continuei, no mesmo tom. A humilhação que você me fez sentir, agora você sabe qual é o gosto. A partir de hoje estamos quites, e eu espero sinceramente que você aprenda alguma coisa com isso. Que aprenda que a dignidade não está no que você parece ser, mas no que você realmente é. Virei-me para Ricardo e Lúcia. Eu vou para casa. A gente conversa depois. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Ninguém tentou me impedir. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Patrícia estava soluçando nos braços de Ricardo. Ele me olhava com uma expressão de dor indescritível. Eu saí para a noite fresca, deixando para trás os destroços daquela festa, daquela família, daquela vida de mentiras. Eu não me sentia vitoriosa. Sentia um cansaço profundo, mas também um alívio. O peso que eu carregava há anos havia sumido. Eu havia recuperado a minha voz. E naquele momento, isso era tudo o que importava. 2 dias se passaram em completo silêncio. Eu sabia que Ricardo precisava de tempo para processar, para lidar com a tempestade em sua própria casa. Eu ocupei meus dias com a minha rotina, mas a expectativa pesava no ar. Na terça-feira à tarde, a campainha tocou. Era ele. Sozinho. Ele entrou e se sentou na mesa da minha cozinha, o mesmo lugar onde eu havia selado minha promessa de vingança meses antes. Ele parecia mais velho, os ombros curvados. Seus olhos estavam fundos, cansados. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu servi uma xícara de café para ele, e ele a segurou com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se aquecer por dentro. Ela foi embora, mãe, ele disse finalmente, a voz rouca sem me olhar. Fez as malas no domingo e voltou para a casa da mãe dela, em Sorocaba. Senti uma pontada de tristeza por ele, mas não de surpresa. Era o desfecho mais provável. Eu não sei o que pensar, o que sentir. Ele continuou, agora me encarando. Havia mágoa em seus olhos, mas também uma confusão genuína. Eu estou com raiva de você pelo que fez. A forma como você fez foi cruel, mas eu também estou com raiva dela. Por ter mentido para mim por tanto tempo. E estou com raiva de mim, por ter sido tão cego. Eu me sentei à sua frente. Eu sei que te machuquei, meu filho. E se houvesse outro jeito, eu teria escolhido. Mas você precisa entender que eu não fiz isso contra você. Eu fiz isso por mim, pela minha dignidade. E então, eu contei tudo. Não apenas do Natal, mas dos anos de pequenos cortes. O bolo rejeitado, a toalha de crochê no chão, as críticas à minha casa, as palavras que me diminuíam na frente dos outros. Falei da proposta de vender a casa, o estopim final. Contei como me senti invisível, desrespeitada, um estorvo na vida que vocês estavam construindo. Ricardo ouvia, o rosto se contraindo a cada nova revelação. Era como se as escamas estivessem caindo de seus olhos. Eu não sabia de nada disso, mãe. Eu não percebia, ele murmurou, a voz cheia de culpa. Eu sei que não, meu filho. Você a amava, e o amor às vezes nos deixa cegos. Eu disse com gentileza. Mas o meu amor por você não podia mais ser maior do que o amor que eu precisava ter por mim mesma. Eu estava definhando, Ricardo, me tornando uma sombra, e eu não podia mais permitir isso. Mas a postagem, todo mundo na cidade está comentando. As pessoas me olham com pena no banco. Isso vai passar, eu assegurei. A verdade no começo é barulhenta, mas depois ela se assenta. As pessoas vão esquecer. O que vai ficar é o que você vai construir a partir de agora. Uma vida baseada na verdade. Ele suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso de anos. Ela me disse que mentiu porque tinha vergonha. Que queria me dar orgulho. Que achava que eu não a amaria se soubesse que ela era só uma vendedora. E você a amaria? Perguntei diretamente. Ele pensou por um instante. Sim, o trabalho nunca importou. Foi a mentira, mãe. A sensação de que eu vivi uma farsa. Naquele momento, eu vi meu menino de volta. O homem honesto e de bom coração que eu criei. A influência de Patrícia, como um verniz, estava começando a descascar. Eu não sei o que vai ser de nós, se vamos nos separar de vez, ele disse,
olhando para o fundo da xícara vazia. Mas eu precisava ouvir o seu lado, precisava entender. Eu estendi a mão e toquei a sua sobre a mesa. Eu te amo, Ricardo, mais do que tudo. E eu sempre vou estar aqui, na sua vida de verdade. Ele apertou minha mão. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que meu filho e eu estávamos no mesmo lado. A família que Patrícia havia quebrado não era a nossa. Era a família de mentira que ela havia tentado criar. A nossa, a de verdade, embora ferida, ainda estava ali, pronta para juntar os cacos e recomeçar. Os meses seguintes foram de uma reconstrução lenta e delicada, como cuidar de uma planta que quase morreu. Itapetininga, como toda cidade pequena, ferveu com a história por algumas semanas. Fui apelidada por alguns de Dona Tiana, a Vingadora. Outros me olhavam com uma mistura de medo e admiração. Mas como eu previ, a poeira assentou. Novas fofocas surgiram, e a minha história virou uma lenda urbana, contada nos cafés e salões de beleza. Ricardo e Patrícia se divorciaram oficialmente. Foi um processo doloroso para ele, o fim de um capítulo de sua vida. Ele passou por um período de luto, de reclusão, mas aos poucos eu comecei a ver o meu filho de volta. Ele começou a aparecer para almoçar em casa durante a semana, sem avisar. Voltamos a ter nossas conversas na cozinha, sobre coisas simples, sobre a vida. Ele vendeu a casa grande no condomínio e se mudou para um apartamento menor, mais aconchegante. Um dia, ele apareceu com um vaso de orquídeas para mim, para o seu jardim, mãe. Ele disse, com um sorriso que eu não via há anos: desculpe por não ter cuidado de você como eu deveria. Aquele gesto valeu mais do que 1000 palavras. Minha vida também mudou de formas inesperadas. A postagem que foi feita para expor Patrícia acabou tendo um efeito colateral curioso. Muitas pessoas, tocadas pela minha homenagem ao trabalho honesto, começaram a se interessar pela minha história. Meu perfil Flor do Campo ganhou seguidores. As pessoas queriam saber quem era a sogra por trás daquela postagem. Com a ajuda de Lúcia, transformei meu perfil. Mudei o nome para Receitas e Memórias da Tiana e comecei a postar fotos dos meus bolos, das minhas plantas e a contar pequenas histórias da minha vida. O negócio de bolos, que antes era de boca a boca, explodiu. Comecei a receber encomendas de cidades vizinhas. Contratei uma moça para me ajudar na cozinha. Eu me redescobri. A Tiana, que passou a vida se sentindo ultrapassada, percebeu que tinha muito a oferecer. Minha experiência, minhas receitas, minhas histórias, tudo isso tinha valor. O curso de informática, que começou como um meio para uma vingança, se tornou uma porta para um novo mundo. Eu fazia videochamadas com meus netos, participava de grupos de jardinagem online, trocava receitas com pessoas do Brasil inteiro. Eu não me tornei uma pessoa amarga. Pelo contrário. Ao lutar pela minha dignidade, encontrei uma nova alegria de viver. Percebi que a humildade não é se deixar ser pisado, mas conhecer o próprio valor, sem precisar esfregá-lo na cara de ninguém. Nunca mais tive notícias diretas de Patrícia. Soube, por terceiros, que ela continua em Sorocaba, trabalhando na mesma loja. Ouvi dizer que ela está mais quieta, mais reservada. Eu, sinceramente, espero que ela tenha encontrado alguma paz. A lição que a vida lhe deu foi dura, mas talvez necessária. Às vezes, quando estou no meu jardim, cuidando das minhas rosas, eu penso em tudo o que aconteceu. A dor, a raiva, o plano, a explosão. Foi uma jornada árdua, mas como na jardinagem, às vezes é preciso podar os galhos secos, revirar a terra e adubar com as experiências mais amargas para que as flores possam voltar a crescer, mais fortes e mais bonitas do que antes. E o meu jardim, tanto o de fora quanto o de dentro, nunca esteve tão florido. Hoje, exatamente 1 ano depois daquela festa de aniversário, estou na minha cozinha. O cheiro de bolo de laranja com canela perfuma a casa inteira. Não é um cheiro de coisa antiga. É cheiro de vida, de recomeço. Pela janela, vejo Ricardo no quintal, me ajudando a consertar o portão que range. Ele está rindo, sujo de graxa, feliz. Ele voltou a ser o meu menino. Minha neta mais velha, filha de Lúcia, está sentada à mesa da cozinha com um notebook, me ajudando a responder os comentários na minha página de receitas. Vó, essa senhora de Curitiba quer a receita do seu pão de milho. Ela disse que nunca viu nada igual. Eu sorrio.
A vida é mesmo cheia de surpresas. Olho para as minhas mãos. Ainda são enrugadas e manchadas pela idade e pelo trabalho. Mas hoje eu as vejo de forma diferente. Não são mãos que fazem comida de pobre. São mãos que contam uma história de resiliência, de amor próprio e de uma justiça que, embora tardia, chegou na hora certa. A vingança que planejei com tanto cuidado não me trouxe uma alegria cruel, como eu talvez imaginasse naquela noite de Natal. Ela me trouxe algo muito melhor: paz. A paz de saber que eu me defendi. A paz de ter recuperado o respeito, não só dos outros, mas principalmente o meu próprio. Eu não me arrependo do que fiz. Acredito que às vezes precisamos tomar atitudes drásticas para proteger quem somos. Mas também aprendi que o verdadeiro poder não está em destruir o outro, mas em construir a si mesmo com tanta solidez que ninguém mais consiga te abalar. O bolo está pronto. O timer do fogão apita. Eu o retiro do forno, dourado e perfeito. Coloco-o sobre a grade para esfriar. Ricardo entra na cozinha, limpa as mãos num pano e me dá um beijo na testa. Que cheiro bom, mãe. É o nosso cheiro, meu filho, respondo. O cheiro de casa. A vida, no fim das contas, é como uma boa receita. Requer os ingredientes certos, paciência no preparo e, às vezes, uma pitada de coragem para mudar o que não está dando certo. Minha receita deu certo. O sabor hoje é doce. Doce e verdadeiro. E essa, meus amigos, é a minha história. Uma história que guardei no peito e que agora divido com vocês. Cada um de nós tem uma receita, uma história que merece ser contada, não é mesmo? Se a minha jornada te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou se sentir um pouco mais forte, então meu objetivo foi cumprido. Peço que deixe o seu like, para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E comente aqui embaixo. Você já precisou lutar pela sua dignidade? Sua história também merece ser ouvida. Inscreva-se no canal, porque assim como eu, todos nós temos muito o que aprender e compartilhar. Um grande beijo da Tiana e até a próxima.